podemos começar já, quando quiser. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou monitor de vocês. E minha ideia, bom, era fazer igual eu fiz nas últimas duas vezes no Fuji, que é resolver exercícios com vocês. Então, primeiro, obviamente, queria abrir para vocês me pedirem os exercícios que vocês estejam com dúvida, das provas antigas para eu resolver para vocês. Aí, se vocês não estiverem confortáveis para falar, pode escrever no chat e aí eu vou resolvendo ele com vocês aqui. E se vocês não tiverem dúvida em exercício nenhum, eu posso sugerir alguns exercícios que eu fiz das provas antigas que eu acho mais interessante, assim. Então, sinta-se à vontade aí. Oi, Lucas. Por mim, pode fazer alguns exercícios que você acha interessante. Eu ainda não tenho nenhum, porque eu só fiz exercícios bem antigos que já tem gabarito. Mano, opa, boa noite, Lucas. Eu tava fazendo hoje uma prova de 2017, a questão 3, e eu fiquei um pouco confuso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luísa. Até já. Eu vou começar pelo Marcos que pediu uma sugestão de questão específica. Aí depois, se ninguém tiver nenhuma mais, aí eu faço outras. Pode ser, Luísa? Pode sim. Beleza. Qual questão que era mesmo, Marcos? É a Perdão. questão 3 de 2017. Beleza. Deixa eu ver ela aqui. Tá, joia. Da radiação, não é? Isso. Tipo, a minha dúvida foi que ele deu campo magnético na direção J, né? Tipo, como é que eu Uhum. vou saber qual direção a velocidade da luz tá? Ela tá em I ou tá em K, né? Ah, tá. Você diz, tipo, só olhando para a Ele só equação, deu a né? direção do campo magnético, né? Tipo, como é que eu vou saber qual que é a Aham. direção da luz? Então, tem um macete. Deixa eu ver. Eu escrevi em algum lugar isso aqui. Se eu não tiver escrito, eu falo aqui. Então, beleza. Geralmente, para esses casos aqui, o campo elétrico e o magnético, eles vão ser alguma coisa assim, tipo uma constante, beleza? Que vai multiplicar kx menos ômega t, né? Vai Uhum. ser seno de kx ou cosseno ou alguma coisa assim, tá? Vai ser sempre alguma função assim, ou cosseno aqui. O argumento é o mesmo. Uhum. E a direção de propagação vai ser dada por esse x aqui. Ou, quer dizer, desculpa, não pelo x, pelo k aqui. Por esse k aqui. Então, nessa questão aí, ele falou que o campo magnético B era menos 10 cosseno de 3x menos 9 vezes 10 elevado a 8t, né? Na Uhum. direção J. Beleza. Então a gente compara com o que está aqui em cima. Então aqui ele está falando que o K vale 3, entendeu? Uhum. E que o ômega vale 9 vezes 10 elevado a 8. E a constante aqui valeria menos 10, né? Aqui seria um B0 que vale menos 10. É, o, Beleza? o W no caso é KC, né? Isso. Aí, como que você faz? Basicamente, você pega a sua mão direita. E aí vai ser uma regra da mão direita. Então, o seu polegar vai dar o sentido de propagação da onda. O seu indicador vai ser o campo elétrico. E o seu dedo do meio vai te dar a direção do campo magnético. Tá.
Então, ele falou que o campo magnético está na direção J. Então, tipo, você tem que imaginar sua mão assim, como se fosse o espaço tridimensional. Mais ou menos, você entende mais ou menos o que eu tô Uhum. querendo dizer? Beleza. E aí, basicamente, é se orientar seu dedo nessa direção, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. E aí ele já sai, aí vai sair direto. No caso, o K vale 3 e ele tá propagando na direção I, X, Uhum. entendeu? Uhum. Mas, tipo, no caso, poderia falar que a luz sempre percorre o eixo X? Na direção I, no caso? Ah, não necessariamente, porque, por exemplo, você poderia, o espaço, assim, tipo, tridimensional, assim, era uma questão de referencial, tá ligado? Uhum. Então, se você mudar o referencial, você poderia dizer que na verdade o K tá na direção Z, entendeu? Então, é que, tipo, né, É, ele não deu referencial, né? nesse caso ele não deu explicitamente, mas ele disse que a direção do B, né? Uhum. Então, tipo, se você colocar o dedo do meio na direção J, você vai ver que o seu dedo vai estar apontando na direção I, entendeu? Uhum. É basicamente isso. Pode crer, então. Beleza. Entendi. Valeu. E mais uma coisa. Aí, tipo, nesse caso, como ele tá na direção I, mas ele pode ser, tipo, na direção I positiva, como sendo pra cá, né? Ou negativa, indo pra lá. Uhum. Aí, tipo, como que você sabe se a onda tá propagando no sentido positivo ou negativo? Você tem que olhar o K, tá, de novo, entendeu? Tipo, se esse Uhum. K fosse negativo, aí ele tá propagando no sentido menos I, se tivesse no outro sentido, ia estar no mais I. Uhum. Basicamente é isso. Beleza. Valeu. De boa. É, alguém tem mais alguma questão específica? Ou vocês querem que eu faça coisas gerais? Por mim, pode ser coisas gerais já. Beleza, então. Então, eu vou pegar alguns exercícios aqui que eu acho legal a gente dar uma olhada. E aí eu vou resolvendo eles com vocês. Ah, deixa eu ver um aqui. Antes, vocês têm alguma coisa que tá agarrando mais para eu fazer exercício desse assunto em específico? Por exemplo, igual ele tinha falado na questão de ondas, Pra mim ou é não? ondas também, que complica mais, indutância, multa, Tá, dependendo do exercício também. Pra mim, eu acho que seria legal fazer, tipo, meio que um de cada coisa que você espera que realmente vai cair na prova pra gente ter mais contato com tudo. Principalmente pro pessoal que vai só ver gravado depois. Ia ser legal fazer tá, uma variedade. Mas ondas realmente é bom. tá joia. É, beleza, então. Então, eu vou fazer um de ondas que caiu na prova de 2022, em que basicamente é bem parecido com o que eu tinha feito, mas ele dá uma visão boa, assim, em geral. É, aqui, questão 2. Tá. Nessa questão, ele fala assim, que o campo elétrico de uma onda eletromagnética plana é dado por esse campo aqui. É zero que multiplica um seno de kx mais ct e de novo ele está na direção j. Aí no item A ele pede para determinar o vetor campo magnético
dessa onda. Beleza. É, como que a gente sabe, como que a gente parte para resolver essa questão? Bom, a gente sabe que no caso de ondas eletromagnéticas, existe uma expressão que diz que o campo magnético, desculpa, que o campo elétrico, ele é igual a C vezes B em módulo. Então, o módulo do campo magnético, do campo elétrico, é igual à velocidade da luz multiplicada pelo campo magnético. Tá, já é? E ele falou que o E aqui, ele estava na direção J e valia seno de Kx mais Ct. Né? Desculpa. De seno de K que multiplica X mais Ct. Beleza, na direção J. Só da gente ver isso daqui, a gente já sabe. Desculpa que eu cometi um erro aqui. Desculpa que eu não vi que tinha um sinal negativo aqui. Tem um sinal negativo aqui. É, para resolver essa questão aqui, é, é bom lembrar que a- o seno é uma função ímpar. Assim. Então, seno de menos x é igual a menos seno de x. Isso é bom saber. Propriedades importantes. Então, por que que eu estou falando isso? Porque lembra quando eu resolvi a questão anterior para o Marcos, que eu falei que o, a direção de propagação da onda ela ia ser dita pelo K, que estava dentro dessa forma? Então, se a gente passa o K multiplicando lá dentro, então ela é uma função do tipo E0 seno de Kx mais Kct. Beleza. E aí o sinal negativo, por essa propriedade, pelo fato do seno ser uma função ímpar, a gente pode passar esse sinal negativo lá para dentro e escrever isso como seno é zero, seno de menos kx menos kc. Tá, joia. Beleza. E aí, a gente pode resolver esse exercício ou usando a regra da mão direita, ou seja, a gente, igual eu tinha falado antes, ou a gente estabelece o polegar, ou a gente pode ir direto, porque em ondas eletromagnéticas, o campo elétrico e o campo magnético eles são sempre perpendiculares. Então, suponha aqui da cabeça que o E está nessa direção e que o B está nessa daqui. Então, a onda ela vai propagar como se fosse saindo da folha, nessa direção de cá. Independente do jeito que a gente escolher e a orientação, ou seja, o E aqui ele deu que estar na direção J, mas o E podia estar na direção I ou estar na direção K. Independente disso, permanece sempre verdadeiro que E e B vão ser sempre perpendiculares entre si e em direção à propagação da onda. Então, sabendo disso, se a gente não quiser fazer regra da mão direita, vale também escrever que o campo magnético pode ser como C vetorial com E sobre C. E isso sai direto dessa fórmula aqui, né? Se você isolar o B, você vai ter que o B, ele é o módulo de B, na verdade, né? É igual ao módulo de E dividido por C. E a gente sabe que B é perpendicular a E. Então, a direção de propagação dele, a gente sabe que é perpendicular tanto a direção de que B é perpendicular tanto à direção de propagação quanto a E. Isso significa que o B, na verdade, pode ser escrito como o produto vetorial da direção de propagação com campo elétrico, dividido por C, né? Por causa dessa fórmula aqui.
Então, nesse caso, eu usei a paridade aqui, aqui dentro do argumento. Então, a gente sabe que ela propaga na direção menos x. Então, o C pode ser escrito como menos i. Então, a gente tem um produto vetorial de menos i, e o exercício falou que o campo elétrico estava na direção j, né? Então, a gente vai ter um produto vetorial de i com j aqui, que vai dar um k, beleza? E o sinal negativo aqui vai ser, a gente mexe com ele depois. Mas aí, se a gente pega isso daqui e substitui nessa fórmula daqui, e substitui, obviamente, o campo elétrico, que era esse daqui, que ele tinha dado já, a gente chega aqui, o B, que é igual esse vetorial de C com EC. Aqui o C é um chapeuzinho, porque ele é a direção de propagação. Tá? É zero sobre C, 100 de K, de C de X mais CT. E a direção de propagação vai ser K. Beleza. Isso era o que ele pedia na letra A, que era determinar o vetor campo magnético. Tá joia? Aí na letra B, ele vai pedir para a gente calcular o vetor de point dessa onda. Como que a gente calcula o vetor de point? O vetor de point, ele é S, e ele é o produto vetorial de E com B dividido por, se eu não me engano, acho que era μ0. Eu tinha resolvido aqui. Dividido por μ0. Beleza? Então, aqui é basicamente substituir. Então, a gente encontrou na questão anterior quanto que valia o B. E a gente sabe, pelo enunciado, quanto que valia E. Então, a gente substitui aqui. Então, isso aqui vai ser um A0, 100 de K de X mais CT, vetorial, com E0 sobre C, de 100 de K de C de X mais CT. Só que esse daqui está na direção K e esse daqui está na direção J. E aí, sobre, obviamente, μ0. E se a gente faz essa conta, o, é, no caso, vai ser um vetorial de J com K, vetorial de J com K dá I, então vai ser basicamente multiplicar as coisas e o sentido vai ser dado pelo produto vetorial de J com K. Então vai ser menos, que o sinal negativo permanece, é zero ao quadrado, seno ao quadrado, de K de X mais CT, sobre C, μ0, lembra desse C aqui embaixo, na direção I. E o I vem desse produto vetorial. Tá, joia? Aí, na questão C, ele fala, considerando que essa onda que ele deu incide normalmente sobre uma placa perfeitamente absorvedora de área A, calcule a energia transferida à placa durante um intervalo de tempo correspondente a 4 períodos. Tá, joia? Então, para resolver isso aqui, vocês vão ter que usar densidade de energia. Então, vamos lá. O que é a densidade de energia? A densidade de energia é a quantidade total de energia que você tem dividido por alguma grandeza espacial. Então, pode ser, se fosse, por exemplo, a densidade em uma direção só, seria uma densidade linear. Nesse caso, a gente está pegando no espaço inteiro.
Então, é uma densidade volumétrica, tá? Eles falaram que a luz está vindo, que assim, a onda está vindo, e está incidindo numa placa que ele não falou nada a respeito da geometria dela, ele só falou que a área dela valia A. Então, para a gente saber a densidade de energia, a gente tem que descobrir qual que é o volume. Qual que é o volume nesse caso aqui? Bom, ele vai ser a área que a gente tem multiplicado pela altura aqui, que eu vou chamar de D, tá, já é? Só que quanto que vale essa altura D aqui? Essa altura D vale o, o tanto que a luz, ou essa onda eletromagnética aqui no vácuo, andou. Então, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. A velocidade aqui a gente sabe que é c vezes o t. Então, d é igual a c vezes t. Então, a gente pode reescrever o volume aqui, que era esse a vezes d, como sendo a área vezes a velocidade vezes o t. Tá, já é? E aí, beleza. Agora, tem que usar um truquezinho que eu deixei anotado aqui, porque eu nunca lembro isso de cabeça. Mas a energia, a densidade de energia, ela também pode ser escrita como a média do vetor de Poynting dividido por c. Então, o que a gente faz, nesse caso, é igualar os dois. Então, você tem que a energia total dividido pelo volume é igual à média do vetor de Poynting dividido pela velocidade da luz. Então, a energia total é igual ao volume vezes a, a média do vetor de Poynting dividido por c. Beleza? A gente tinha escrito o volume como sendo a área vezes a velocidade da luz vezes c. Então, eu vou substituir isso daqui. Então, U vai ser a área vezes a luz vezes o tempo vezes a média do vetor de Poynting dividido por c. E o c vai cortar. Beleza? E a gente pode escrever isso daqui desse jeito. Só que a gente está trabalhando no caso de ondas planas e em que em um movimento harmônico simples. A gente pode escrever o período como sendo 2π sobre a ômega, né? Só que, nesse caso, a gente tem que lembrar que ômega é igual a kc, né? Então, para o caso de ondas eletromagnéticas, a gente pode escrever o período assim, tá, já é? E aí, o t, que é igual ao período, vai ser sobre isso. Então, a gente substitui isso daqui também. Então, a gente pode reescrever a energia total de novo, como sendo a área que ele deu, multiplicado por 2π sobre kc, multiplicado pela média do vetor de Poynting. Beleza? E aí, ele falou no enunciado que a energia foi transferida para a placa durante um intervalo de 4 períodos. Se isso daqui é para um período, a gente tem que pegar esse valor aqui e multiplicar por 4. Então, ficaria 8π sobre kc. E aí, finalmente, falta calcular esse valor aqui, que seria a média do vetor de Poynting. A média do vetor de Poynting, geralmente, ela é dada em formulário, tá? Ninguém vai pedir para vocês calcularem médias assim, na raça, na mão. Então, se vocês olharem, você pode escrever essa média, então,
pelo que eles dão no formulário da própria prova, como é zero ao quadrado sobre 2 mi zero c, tá, já é? E aí é só substituir esse daqui que eles já dão aqui dentro. Então a energia total vai ser a área vezes 4 vezes o período, que é 8π sobre kc, vezes é zero ao quadrado sobre 2 mi zero c. E aí, escrevendo tudo, né? E fazendo as devidas simplificações, com 2 aqui, você vai. E ao quadrado vai ficar 4π vezes A, vezes o E0 ao quadrado, dividido por M0, K, C quadrado. Esse tipo de questão aqui não é nem um pouco intuitivo. Como vocês podem ver, assim, você tem que partir de uma coisa que, é, não é muito usual, assim, que é ficar usando densidade de energia, relacionar a densidade de energia com vetor de Poynting, é, fazer essa analogia de que o volume pode ser escrito em função de tempo e velocidade da luz, etc. Então, assim, não é uma questão fácil, assim, dentro das questões de onda eletromagnética, eu acho que isso daqui é o mais difícil que pode cair. Então, assim, se vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte aqui, eu posso repetir a conta, ou, não sei, explicar de novo. Aí, sinta-se à vontade aí. Eu fiquei com dúvida, na verdade, foi na primeira parte, porque eu não entendi como que você soube qual que era a direção da onda em X, porque era tipo mais I ou menos I, eu até esqueci qual que era a direção agora, eu não entendi muito bem, porque pra mim eu determinava quando era aquela equação meio básica, sem ser essa daí, que eu sabia que quando era menos X, aí a direção estava indo para Y, para I. E quando era mais X, ela estava indo para menos I. Aí nessa parte eu não entendi muito bem. Você diz no sentido de, tipo, por exemplo, você tem essa equação aqui. Aí você sabe que ela está indo para mais I porque o K aqui é positivo. Era essa Ah, equação que você está se referindo? Ou não? sim, acho que é isso, calma aí. Não, pra mim é isso, porque o K era positivo. Nesse caso, isso aí. É isso. É, você- Nesse caso, você tem que lembrar que, tipo, ele te deu um campo elétrico que era menos E0. Só conferir de novo aqui, que eu não lembro de cabeça. Ele era menos E0 seno de Kx menos KCT na direção J. Mais aqui, desculpa. Na direção J. É, Então, olhando, eu, é tipo, é zero seno disso. aham, isso. Só que lembra que o, hum, o jeito mais fácil que eu acho de olhar para isso é o seguinte: pensa que o seno é uma função ímpar, então seno de menos x é igual a menos seno de x, entendeu? De qualquer argumento que você colocar aqui dentro, isso aqui é uma propriedade da função seno. Ela vale sempre, tá? Então, tipo, como tem esse sinal negativo aqui para fora, eu passei ele para dentro do argumento, entendeu? É basicamente isso que eu fiz. Então você pode escrever como sendo E igual a um E0 de seno de menos Kx menos Kc na direção J, entendeu? E aí aqui seria negativo.
E aí daria e aí como aqui o que tu multiplica o x é negativo, então ela tá propagando na direção menos i. Ficou claro ou ainda tá um pouco confuso? Então, para mim fica confuso, porque se eu comparasse com a outra equação, o menos kx daria um i positivo. Isso tá me Qual confundindo. equação? De, tipo, e igual a zero. Ah, tá, eu entendi qual que era. Eu tava comparando com cosseno. Acho que faz sentido agora. Ah, tá. Então, que você tem que lembrar o seguinte, o seno é uma função ímpar. Então, no seno vale que seno de menos x é igual a menos seno de x. Só que o cosseno é uma função par. Então, tipo, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Entendeu? Entendi, obrigada. Ah, de boa. Ah, o Marcos tá com a mão levantada, pode falar, Uma amigo. pergunta, você tinha feito o produto vetorial de menos i com j que deu mais k? Hum, Se for pra esquerda aí, ó. deixa eu ver aqui. Tá vendo aí, ó? Ah, aqui, Onde vai dar esse menos cara k? aqui. Aham. É, IJK, que ele vai nesse sentido assim, né? Aham. Aí I com J, I com J dá K, você tem razão, positivo. É, só que, calma, eu me perdi um pouco aqui com o tanto de coisa que eu coloquei aqui, tudo espaçado aqui. É, deixa eu ver no outro negócio que eu tinha feito. É, tá aqui. É, deixa eu ver se eu tenho um jeito mais fácil de te explicar isso, que seja. É porque você pode. Eu escrevi isso aqui, mas você nota que. ah, hum, é, deixa eu ver se eu não comi nenhum sinal aqui. E ó, eu usei isso daqui, mas para falar que o C estava na direção menos I. Beleza. Só que você lembra que faz um produto aqui vetorial com E, não é? Uhum. E o E, ele é menos E0, né? Uhum. Então esse menos do E0 aqui corta com o menos de cá. É, tá. Aí ele fica positivo. É por isso, eu perdi sem querer, É, entendeu? tranquilo, tranquilo. Foi mal. Não, não, tranquilo, tranquilo. Eu fui um pouco direto. Vocês têm mais alguma dúvida nessa questão específica? Pra mim, não. Beleza. Então, eu vou fazer alguma de indutância que vocês falaram. Vocês têm preferência, tipo, alguma questão que vocês tentaram fazer e não conseguiram? Que vocês tenham batido o olho assim, e achado mais difícil para eu poder fazer com vocês? Ou vocês querem que eu escolha aleatoriamente? De solenoide?
pode ser questão de solenoide, qualquer coisa assim de indutância Ah, que a tá. gente tem que Então, tem trocar. um que mexe com indutância e solenoide também. Que Tá. é a, Sim, Oi? pode falar, pode falar. Que é a questão de 2017 também. Tá, deixa eu abrir ela aqui. 2017. Qual delas? A 1, a 2. Um A fala do fluxo, aí a questão 1, no caso. Tá, tá já. É, eu posso resolver essa, é, mas tem uma boa também, que ela é a de 2018. Questão 1 de 2018. Eu acho ela um pouco contraintuitiva em alguns aspectos. Eu acho interessante mostrar para vocês também. É, eu vou fazer as duas. Eu posso fazer as duas, então. Beleza. É, beleza. Então, a questão 1 de 2017 que você queria? Ou a questão 2? Era a questão mesmo. Beleza. É, deixa eu ver se eu já resolvi aqui antes. Se eu não tiver resolvido, a gente resolve aqui agora. 18, 17. Beleza, beleza. Tá joia. É, nessa questão aqui, a questão é a seguinte, ela fala assim, ele dá um desenho pronto assim, em que ele te dá uma semicircunferência, aqui assim, aí ele fala que esse raio aqui vale R1, e esse raio grandão aqui, opa, vale R2, aí esse aqui, assim, é uma, eles falam que é uma espira, e dentro dessa superfície aqui, existe um solenoide de raio Rzinho, e dentro desse solenoide tem uma corrente I circulando nesse sentido. Então ele fala assim, você tem um circuito com resistência R, que é esse cara aqui em vermelho grande, contido no plano XY, constituído por dois arcos de circunferências, com raios R1 e R2, e por dois segmentos retos. Tá, já. Ele fala que esse circuito envolve um solenoide muito longo, com eixo paralelo ao eixo Z, que é esse cara aqui. Então, vocês imaginam que tem tipo um solenoide assim, com, as correntes, com a corrente passando aqui assim. E aí a gente está olhando esse cara aqui de cima, assim. Ele é esse cara aqui. É, E aí ele fala que esse solenoide é muito longo, contém N espiras por unidade de comprimento, e o raio dele é menor do que a diferença desses dois raios aqui, porque ele tem que estar contido dentro dentro desses dois arcos aqui. E ele fala que pelo solenoide passa uma corrente IS, que flui no sentido anti-horário, então é essa corrente aqui, está girando assim. É, E ele fala que IS, essa corrente aqui, cresce com o tempo com uma taxa beta, tal que d dt é maior que zero. Então o que ele está te falando é que tem uma corrente aqui, e aí essa corrente está sendo aumentada com o tempo. E ele fala que a intensidade no interior do solenoide, ele já deu, do campo magnético, é B, que é igual a 1 vezes N vezes IS. Isso daqui o enunciado já deu pra gente. Aí, ele fala o seguinte, na letra A ele fala assim,
calcule o fluxo do campo do solenoide através do circuito. Tá, joia? Então, como que a gente calcula o fluxo? O fluxo, ele é a integral do campo vezes a área. Então, vocês podem imaginar, é igual como se fosse água, assim. Então, você imagina que você tem uma superfície, e aí você está passando água aqui, seria a mesma coisa, só que você está passando o campo magnético, no caso, né? Então, você tem uma superfície, e aí para calcular o fluxo, você pega o valor desse negócio e multiplica por essa área. Então, a gente calcula o fluxo magnético por essa integral aqui. Beleza. A gente sabe que no interior do solenoide, o campo, ele, aqui são as correntes, de forma que o campo ele está aqui assim, tá já? Então vocês têm que imaginar que nessa situação aqui, como a corrente está no sentido anti-horário, se a gente fizer a regra da mão direita, o dedão aponta para cima. Então a corrente está saindo do papel. Então o campo é assim, tá já? E a gente vai lá e calcula o fluxo. Então quanto que vai ser isso daqui? Vai ser o fluxo vezes a área. Qual que é a área que está atravessando aqui? A área que ele está atravessando aqui é essa daqui, que é a área do solenoide. Ele falou que o raio dele varia R, então essa área aqui, que é onde o campo está atravessando, é πr ao quadrado. Então a gente vem aqui, faz a integral, a área é a área dessa circunferência ali, e o valor do campo ele falou que era μ0 n vezes S. Então o fluxo vai ser μ0 n e S vezes πr ao quadrado, substituindo o B aqui. Vocês entenderam essa parte? Uhum. Sim. Beleza. Aí na letra B, ele fala o seguinte: calcule o coeficiente de mútua indutância entre o solenoide e o circuito. A indutância, que é o M, esse cara aqui, ela pode ser escrita em função do fluxo total, tá vendo? Por meio dessa fórmula aqui. Então, a gente já descobriu qual era o fluxo na questão anterior. Então, a indutância, ela vai ser o fluxo dividido pela corrente. O fluxo a gente determinou aqui em cima como sendo μ0 n e S vezes πr2, dividido pela corrente. Então, vai ser μ0 n vezes IS dividido por IS, que é a corrente que está ali. Então, a indutância vai ser μ0 n sobre πr ao quadrado. Agora, aí na letra C ele fala, calcule o sentido, no caso, horário ou anti-horário, e a magnitude da corrente I induzida no circuito. Então, qual que é a física do problema aqui? Ele deu um campo magnético que está atravessando esse solenoide aqui. E ele falou no enunciado que a corrente variava com o tempo, correto? Então, qual que é a ideia aqui? É que toda vez que a gente tem uma variação de fluxo de campo magnético, você consequentemente vai ter uma variação no fluxo, porque o fluxo ele é a integral de B dA. O que ele está falando aqui é que o B está variando de forma positiva, porque a corrente aumenta. Então, se a corrente aqui aumenta, o B aqui aumenta. Então, se o B aqui dentro aumenta, como a área é constante, o fluxo também vai aumentar. E toda vez que a gente tem uma variação de corrente, de fluxo nesse caso, você vai ter, como consequência, uma corrente induzida. Então, o que o exercício está te pedindo é o seguinte: dado que esse campo do solenoide aqui está variando, vamos ter uma corrente induzida nessa espira aqui
nessa espira aqui. Aí o que ele quer saber é, primeiro, quanto que vale essa corrente induzida e em que sentido essa corrente percorre. Ou seja, ela vai no sentido an- anti-horário, ou seja, assim, ou ela vai no sentido horário, que seria fazer esse caminho aqui. É isso que o exercício está pedindo para a gente determinar. Beleza. Então, vocês podem fazer de dois jeitos. Se vocês estiverem muito confiantes da matemática de vocês, a resposta já sai direto do cálculo. Mas, assim, eu sempre recomendo esse tipo de exercício vocês pensarem na física mesmo, que é lei de Lenz. O que, o que a lei de Lenz fala pra gente? Ela, só relembrando, ela vai falar que eu gosto de escrever ela como rotacional porque é mais fácil de lembrar. Mas o que a lei de Lenz fala é que toda vez que você tem uma variação do campo magnético, você vai gerar um, um, uma força eletromotriz na espira, de forma que o campo magnético resultante dessa, dessa corrente induzida vai ser de forma a contrabalancear o que você está fazendo. Então, pensa que o campo magnético aqui, devido ao solenoide, ele está aumentando. Então, como que tem que ser o sentido dessa corrente aqui para a gente diminuir esse campo magnético que está aumentando? Ora, ela tem que ser um campo magnético no sentido contrário. Então, você tem que produzir um campo magnético que esteja entrando no papel, de forma a contrabalancear isso daí. Beleza? E se a gente faz que a corrente está entrando, desculpa, que o campo magnético está entrando no papel e a gente faz a regra da mão direita, a gente vai ver que a corrente ela tem que estar no sentido horário. Então ela tem que funcionar nesse sentido aqui, assim. Aí, tipo, não tem muita escapatória. Vocês têm que literalmente pensar assim, ó. Tá aqui meu polegar e minha mão aqui. O polegar te dá a direção da corrente e a curvatura do seu dedo vai dar como o campo magnético tá. Beleza? Então, se você pensa que o campo magnético está entrando no papel, o único jeito disso fazer algum sentido seria se a corrente estivesse girando no sentido horário. Beleza. Então, usando a física, a gente já descobre qual que é o sentido da corrente. Agora, como que a gente descobre quanto que vale a intensidade dessa corrente induzida? Então, de novo, a gente vai ter que usar a lei de Faraday. Só que, nesse caso, é bom escrever ela da forma integral. Então, se a gente escreve a lei de Faraday da forma integral, a gente tem que integral de dl é igual a menos d dt da integral de b dl. O que esse EDL é nessa situação aqui? Ele é a força eletromotriz, que é a que é o responsável por fazer essa corrente existir na espira. Como a espira não tinha corrente nenhuma prévia, não tinha nenhuma bateria nem nada do tipo, então, para esse exercício específico, a força eletromotriz vai ser igual a resistência vezes a corrente, que seria como se fosse, entre muitas aspas, o potencial nesse caso. Tá? Na força eletromotriz é diferente de potencial, mas seria isso daqui. Porque o potencial é a energia por unidade de carga. E nesse caso, como a gente não tem nenhum outro agente externo,
no circuito, então a força eletromotriz vai ser o responsável por mover as cargas, e nesse caso ela vai ser RI, beleza? Então a gente tem que R vezes I é igual a menos D dt é integral de B dA. Esse cara aqui a gente já calculou, que é o fluxo magnético. Quanto que vale esse fluxo magnético? Ele vale V0 N I vezes PR quadrado. Então a gente tem que R vezes I é igual a D dt desse fluxo magnético que a gente achou. E aí a gente vê que tudo isso daqui é constante, exceto I. Então a gente vai ter que R vezes I é igual a D dt é igual a I0 vezes I vezes PR2 vezes D dt de S, que é a corrente do solenoide. Mas, no enunciado, ele tinha falado que isso daqui valia beta. Ele escreveu, ele escreveu assim, pelo solenoide passa uma corrente IS que flui no sentido anti-horário e IS cresce com o tempo com taxa beta igual a D de IS dt, que é maior do que zero. Então, o D de SDT a gente pode trocar por beta. Então, vai ser isso daqui. De forma que a corrente induzida, então, vai ser μ0 vezes N vezes πr2 vezes beta, dividido pelo R, que é a resistência desse carinha aqui. E isso daqui é o que a gente chega. Só que tem um sinal negativo aqui, desculpa. Eu comi um sinal negativo, porque na lei de Lenz tem um sinal negativo aqui. Então a corrente está com esse sinal negativo. Só que a gente tem que lembrar que nesses casos assim, a convenção na física é que o sentido anti-horário ele é positivo e o sentido horário é negativo. Então, se a gente não tivesse feito analogia física nenhuma com o campo aqui em cima, usando a lei de Lenz, a gente ia ter achado uma corrente com valor negativo. Mas o que significa essa corrente com valor negativo? Significa que ela está girando no sentido horário. Então, assim, se vocês confiam muito na matemática de vocês, que vocês não vão errar, vocês poderiam ter resolvido a conta direta, e aí vocês iam ver esse negativo aqui, aí vocês vão lembrar, sentido negativo é sentido horário. E aí vocês poderiam afirmar direto que a corrente flui no sentido horário. Mas eu sempre recomendo vocês pensarem na física do problema de verdade, que é toda vez que a gente tem uma variação no fluxo magnético, vai surgir uma corrente induzida na espira, de forma que o sentido da corrente da espira gere um outro campo que vai tentar contrabalancear o que está sendo feito. Então, se o campo está aumentando, a corrente na espira induzida vai gerar um campo que esteja no sentido contrário. E da mesma forma, se o campo aqui do solenoide, se o DI de S dt fosse menor do que zero, aí a corrente, no caso, ia circular da espira, ia circular no sentido contrário, de forma a aumentar o campo. É isso que a física do problema está dizendo. Basicamente é isso, essa questão da 2017. Vocês estão agarrados em alguma coisa? Alguma parte ficou confusa? Quer que eu repita? Do exercício não, mas uma coisa que me pega, por exemplo, a corrente induzida não tem nada a ver com a regra da mão direita, certo?
Você diz aqui eu desenhei, tipo, do seu polegar, assim? Isso. Não, sim, claro, tem. Porque, tipo, o sentido, você tem que pensar assim. Você tem o solenoide aqui, beleza? E ele tá aumentando o valor do campo, correto? E o fluxo está aumentando. Então, o sentido da corrente tem que ser tal que haja um campo magnético entrando, que é fazendo uma coisa contrária do que está acontecendo, entendeu? E aí, tipo, é, se você colocar a sua mãozinha assim nesse e aplicar, desculpa o desenho, mas se você colocasse ela, tipo, imaginasse sua mão no papel assim, entendeu? Você tem que imaginar, tipo, o seu dedo aqui assim e o seu dedão aqui. Porque aí, nesse caso, ela estaria entrando, o campo estaria entrando aqui e saindo aqui, de forma circular, claro. E aí, tipo, o seu dedão tá dando a direção da corrente. Aí o I aqui tá vindo nesse sentido também. Entendeu? Tá, mas se esse campo estivesse diminuindo, por exemplo, o meu dedão estaria para cima, certo? Não, aí seu dedão ia tá pro lado de cá. O seu polegar, no caso, né? Isso, tá É. bom. É porque você tem que lembrar que, tipo assim, essas regras de campo magnético é o seguinte: o seu polegar ele dita a direção da corrente e o campo ele é na direção que o seu dedo gira, entendeu? Você Sim, tem que lembrar disso. tá, Então, tipo, entendi. nesse caso ele tá entrando, então seria como se você estivesse enfiando o dedo no papel, entendeu? Aí se você coloca a sua mão enfiando pro papel, o seu dedo vai ficar apontado para a esquerda. Entendi. É, tem mais alguma dúvida, assim? Mais geral? Até se você quiser. Ou até no próprio exercício, nas contas. Tranquilo, tranquilo. Beleza. É, aí tem um outro exercício que eu acho legal também, que é da prova de 2018, que basicamente acontece o seguinte: ele te dá um fio aqui muito longo, um fio infinito aqui, basicamente, e primeiro ele define o eixo, né? Ele fala que positivo, o x positivo é para a direita, o y é para cima. Aí ele põe esse fio muito longo aqui, infinito, e fala que está passando uma corrente nesse sentido aqui, tá já? E embaixo dele existe uma barra condutora vertical de comprimento L que está sob a ação de uma força externa e ela está se movendo sobre dois condutores paralelos fixos de forma que formam um circuito fechado que tem uma resistência interna E. Então, o desenho é mais ou menos isso aqui. Vocês imaginam que o que está de preto aqui é um, é um, é um circuito, e aí você tem uma barra aqui, em vermelho é a barra, e o que está de preto está fixo, tá? E essa barra, ela está andando aqui com uma velocidade v para a esquerda, de forma que você tem aqui um circuito fechado, né? É isso que ele está querendo dizer. É, e e esse circuito fechado aqui tem uma resistência aqui que vale R, tá já? E aí na geometria do problema ele fala que o comprimento da barra aqui é L e que a distância dessa barra aqui até o fio vale A, tá já? E Sim. aí
ele fala assim, que o V, o módulo de V, é igual a 1 menos V na direção I, que é a barra está movendo nesse sentido. Não tem atrito nem nada, e, por esse fio aqui passa uma corrente no sentido negativo do eixo X também, e ele dá o valor do campo magnético que esse fio aqui gera, que é M0I sobre 2πr. E aí que a gente tem que lembrar que ele tá circulando, né? Então, tipo, o dedão, a gente teria que colocar o dedão apontado para cá e aí nosso dedo ia englobar a barra. Então, tipo, o campo tá para essa região do espaço aqui, o campo entra, e nessa região aqui o campo magnético sai. E ele é dado por isso aqui. Beleza. E ele falou no exercício que nesse sistema aqui foi aplicada uma força externa, de modo que a velocidade com que essa barra move aqui é constante, tá? Esses foram os dados que ele deu. Aí no primeiro item, na letra A, ele fala assim: determine o módulo da força eletromotriz induzida nesse circuito aqui. Então, qual que é a ideia aqui? É o seguinte: você tem a corrente passando aqui, igual no outro caso. Você vai ter uma corrente induzida nesse circuito fechado aqui. Agora, o que a gente tem que notar é que o fluxo magnético aqui, ele está variando, mas não porque a corrente aqui está variando. A corrente do fio, ela é constante. Mas acontece que a área, essa área aqui, ó, ela está variando. Porque como a barrinha está andando, uma hora a barrinha vai estar aqui, a área vai ser menor, depois ela vai estar aqui, aí a área vai ser essa, e depois a barrinha vai estar aqui, então a área vai ser essa. Então, o fluxo magnético está variando. E o que diz a lei de Lenz, nesse caso aqui, a força eletromotriz, ela vai ser menos ddt da integral de BDA. Lembrando que integral de BDA, que isso aqui é o fluxo. Beleza. Então vamos lá. O B já foi dado no exercício. Ele falou que vale μ0i sobre 2πr. Agora a gente tem que estar esperto que é o seguinte: o campo aqui, ele não é constante no espaço inteiro para o qual a gente está fazendo essa conta. E o que eu quero dizer é o seguinte: o campo, ele é proporcional a 1 sobre R. O que quer dizer isso? Que, tipo, se você está nesse ponto aqui, o campo vale alguma coisa. Nesse ponto aqui, você está no ponto R mais alguma coisa, mais um ΔR. Então, o campo no ponto 1 e no ponto 2 são diferentes. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Na nossa geometria, isso daqui significa que o campo está variando em y, ou seja, nessa direção aqui. Tá joia? E a gente precisa calcular essa integral aqui, levando isso em consideração. Então, como que eu fiz esse exercício? Bom, a gente sabe que o dA, que é essa área aqui, ele pode ser escrito como dy, que seria essa altura aqui, multiplicado por um dx, que seria o comprimento. Tá joia? Beleza. Aí, a gente vai substituir. Então, o primeiro passo é calcular o fluxo aqui. Então, o fluxo integral de PDA, nesse caso, vai ser uma integral dupla de dx e dy. E o campo aqui, ele é constante
na direção, ele é constante para todas as linhas aqui, que estão aqui, mas ele é variável para todas na direção y é variável, na direção x ele é constante. Então, a gente sabe isso daqui, que o campo vai variar com isso. Então, só substituir. Então, já é. E aí, a gente vai fazer essa integral. Quando a gente integra em x, a gente está calculando, na verdade, só a área mesmo. Eu não estou levando em consideração ainda a velocidade e o fato da área estar variando, tá? Então, se a gente fazer essa integral, você vai ter um x aqui, tá? Mas, porque o campo aqui, ele é constante em x, então não interessa. Mas, em y, ele está variando. Então, vai ser a integral disso daqui. Então, a integral em dx dá x. O mi zero i sobre 2π a gente tira para fora. E aí vai ficar uma integral de dy sobre y. E aí, em qual é o intervalo de integração? Bom, ele vai ser do ponto inicial, que é a, até esse ponto final. E esse ponto final aqui é a mais L. Lembrando que a gente está medindo aqui, que aqui em cima é o zero. Então, a gente tem que ficar integrar de a até a mais L. E integral de dy sobre y é um ln. Então, a gente de a até a mais L. Então, o fluxo magnético, no caso, ele vai ser isso daqui. Beleza, primeira parte já foi. Aí, para conseguir determinar a força eletromotriz, a gente tinha que a força eletromotriz era menos dt do fluxo. Então, o fluxo a gente já descobriu. Então, agora basta derivar o que a gente achou aqui antes. Então, a gente vai fazer essa derivada do fluxo, vai ser um menos ddt disso daqui tudo. Nota que tudo isso daqui, que está aqui dentro, é constante, exceto o x. Porque, como a barra está mexendo, esse x está variando. Então, a gente vai ter uma derivada, e a gente pode tirar todas as constantes para fora, vai ficar no 0 sobre 2π, o ln sai para fora também, de dx dt. Só que, o que é dx dt? Dx dt é a velocidade. Então, a gente substitui isso aqui em cima. Então, a força eletromotriz vai ser isso daqui. Beleza. Aí, na questão B, ele pede o sentido da corrente induzida no circuito e pede para a gente determinar o sentido da corrente induzida e justificar a resposta. Beleza. Então, o que a gente tem que notar aqui, nesse cara aqui, é o seguinte. A área está aumentando. E o fluxo que a gente tinha calculado, ele era integral de BDA. Então, é análogo ao que a gente tinha feito antes. Antes, a área era constante e o fluxo que variava e o campo que variava no tempo. Agora, o campo é constante, porque a corrente que está passando no fio não muda, mas a área está mudando. E a área, aqui, se a gente notar, ela está aumentando, porque a barra está movendo para a esquerda. Então, no instante zero, por exemplo, ela vai estar aqui. No instante ΔT, ela vai estar aqui. Então, essa área aumentou. Se essa área aumentou aqui, então o fluxo aumentou. Então, se o fluxo está aumentando, a corrente induzida no circuito aqui, igual eu falei anteriormente, vai ser tal que haja um campo entrando aqui. E para a gente gerar um campo entrando aqui, de novo, a corrente vai ter que ser no sentido horário. Tá? A corrente vai ter que ser assim. Então, tipo, se eu pegasse esse desenho aqui e colocasse a mãozinha aqui, se a gente quer que o campo entre,
na folha, nos nossos dedos iam estar aqui e o polegar ia apontar para cá. Então a corrente está para cá. Se a corrente está para cá, então a corrente vai circular assim. Então ela está no sentido horário, tá? E aí, na letra C, ele pede para determinar o vetor força externa que atua nesse sistema. Tá, joia? Então, qual que é o raciocínio físico que a gente tem que ter para conseguir calcular essa força externa? O que está acontecendo é o seguinte: a barra, essa em vermelho aqui, ela move com velocidade constante. Se a velocidade dela é constante, significa que o somatório de forças, ou a força resultante, nesse sistema físico é zero. Tá, joia? E qual é a outra força que está atuando nesse sistema físico aqui, além dessa força externa? É a força magnética, tá? Então, como que a gente calcula a força magnética? A força magnética, ela é dada por I dl vec B, em que I é a corrente que está passando, dl é o segmento do fio e B é o campo que tem presente na região. Beleza. Então, a gente tem que substituir aqui. Mas antes eu vou falar para vocês o que é o que aqui, né? Para não ficar meio confuso. O I é a corrente induzida, ou seja, é a corrente que está passando nessa espira aqui. O B é o B que o fio de cima gera. E o DL é esse comprimentozinho aqui, da barra em vermelho, esse cara aqui. Então, como que a gente determina a força magnética? A gente vai ter que fazer essa integral aqui. Então, vamos lá. Notando que tem produto vetorial aqui no meio. Então, vamos lá. Substituindo as coisas aqui. Primeiro, a gente sabe que o B está na direção K. E o DL, que é esse pedaço de fio aqui, ele está na direção J. E o vetor vale dy, então, na direção J. Aqui a gente está fazendo um produto vetorial. Então, se a gente substituir o B, esse B aqui, o DL, nessa fórmula de cima aqui, então a gente vai ter 1 0i sobre 2πy dy, vetorial de J com K. Vetorial de J com K dá I. E a integral de V0 dy sobre 2πy é igual a que a gente tinha achado em cima. E aí, lembra de novo que a gente está integrando entre o ponto A até o ponto A mais L, que é isso daqui. Tá? Beleza. Então, isso daqui é só essa parte aqui da integral. Só que a gente sabe que esse I aqui, a corrente, na verdade é a corrente induzida. E como que a gente determina a corrente induzida? Igual a gente tinha feito anteriormente. Então, a gente sabe que a força eletromotriz é menos ddt da integral de B dA. E nesse caso, a força eletromotriz vale R vezes I. Então, isso daqui a gente já calculou no item A. Qual que era o módulo da força eletromotriz? Qual que era o módulo da força eletromotriz? μ0i. Era esse aqui. μ0i vezes L, L de A sobre L. Só conferir aqui. Sério, isso mesmo. Isso mesmo. De forma que a corrente induzida, então, vai ser μ0i sobre 2π vezes V
dividido pelo R, que esse caso é a resistência, ln de A mais L, sobre E. E aí a gente tem que substituir essa corrente induzida aqui, que a gente tinha achado antes, na fórmula da força que a gente tinha obtido aqui embaixo. Então, como que ficou então? A força magnética ficou μ0I sobre 2π, aqui é o I induzido, ln de A mais B sobre A na direção I. O I induzido vale isso daqui. Então, a gente tem que substituir isso daqui nesse I aqui, tá? E aí é basicamente fazer as considerações de álgebra. A gente descobre que o F é μ0 quadrado, I quadrado, V sobre 4π quadrado R, de ln de A mais B sobre A ao quadrado na direção I. Agora, ele disse no exercício que tinha uma força externa. Essa força aqui, magnética, independe dessa força externa estar aí ou não. Ela vai estar aqui. E ela é na direção I. Ou seja, existe uma, uma tendência do sistema de fazer uma força nesse sentido aqui. Aí foi aplicada uma força externa no sistema. Qual que é a direção desculpa, qual que é o sentido dessa força externa? Ela tem que ser contrária a essa força magnética. Porque o que está acontecendo aqui é a barra está movendo na direção x aqui com velocidade constante. Se no sistema naturalmente aparece uma força magnética na direção y, qual força que a gente tem que aplicar para que essa barra mova com velocidade constante para a esquerda? A gente tem que aplicar uma força na direção contrária que seja de mesmo modo, de forma que a resultante das forças seja zero e a barra mova com velocidade constante. Então, quanto que vale essa força externa? Ela vai valer a força menos o valor da força magnética. E vai apontar na direção contrária, lógico. Então, a força externa vai ser menos μ0 quadrado, I quadrado, Vocês entenderam? Tem alguma coisa que ficou confusa, tá meio obscuro? Tá Quer tudo que repete certo. alguma coisa? Eu entendi, eu só queria saber porque a força do fio em si não faz nenhum tipo de. Não atua nessa parte dessa barra, né? Como assim? Por Não exemplo, entendi muito sua pergunta. tipo o I do fio. Ela não faz uma força nenhuma para o movimento daquela barra na resistência? Esse fio aqui? É. Ou esse fio ou os fios de baixo? Não, o fio de cima. Aí o fio de baixo também. Pode ser. Ah, tá. Sim, tem. Existe força, só que, assim, existe essa força magnética. Tipo, quando você tem uma corrente induzida aqui nessa espira aqui, ela também vai fazer uma força no fio, entendeu? Sim. É basicamente isso. Entendi. Tá ótimo. Ficou Obrigada. mais claro? Beleza. Eu acho que, tipo assim, dos exercícios mais complicadinhos, seria esse, assim. Se, se vocês tiverem algum outro exercício aí que vocês queiram, tipo, dando uma olhada por cima aí nas provas antigas, vocês queiram que eu resolva, eu posso dar uma olhada. Senão, eu também posso indicar alguns exercícios para vocês fazerem. E se vocês não conseguirem, vocês me mandam e-mail ou entrem em contato por WhatsApp que eu ajudo vocês a resolverem depois. É, pra isso Então, tem como que tá? a Opa. comunidade do WhatsApp, desculpa.
tem a comunidade lá do WhatsApp que qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar por lá e podem ser respondidas tanto pelo monitor quanto por outros colegas. Aí facilita também um pouco do trabalho. Quem não tiver lá, acho que a maioria do pessoal que deve estar aqui deve estar lá, né? Mas quem não tiver pode me pedir o link. Então, Lucas, como tá ficando tarde, pra mim eu acho melhor você dar umas dicas de exercícios e depois você dá um e-mail se tiver alguma dúvida. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nessas questões de novo. Quais eu acho interessante que vocês façam. É, bom, eu recomendo a questão 2 da prova de 2019, porque ela trabalha um pouquinho de formulação. Geralmente, as que eu resolvi envolvem formulação integral. Esse daqui trabalha com a formulação diferencial, então tem que ficar fazendo essas continhas com rotacional e tal. É bom para dar uma relembrada, se cair na prova, vocês não esquecerem e tal. Eu recomendo também a questão 2 também, da prova de 2018. É, e porque tem que calcular campo elétrico nela devido ao campo magnético. Então você tem uma variação de campo magnético que gera campo elétrico e aí tem que calcular isso daí. Então acho essa daqui muito, muito boa. Deixa eu ver. E acho legal também a questão 2 também de 2017. E também a questão um de 2016. Essa daqui é boa mais para testar um pouquinho a intuição física, para não cair muito em pegadinha e tal, porque tem que lembrar que a gente está trabalhando com coisa que, tipo, sei lá, quando a gente calcula fluxo, a gente calcula o fluxo numa área. Então, tipo, você tem que ter uma área e tem que estar passando coisa aqui dentro. E se essa área aqui for paralela à direção? Vocês imaginem alguma coisa que está assim, com uma coisa passando assim. Tipo, o que que acontece com isso daqui? É bom para testar um pouquinho a intuição física e ver se vocês estão entendendo. É, assim, de forma geral, é isso. É, porque essa questão, por exemplo, da barra que está mexendo, existe uma questão parecida na prova de 2015 também. Questão 1 de 2015. Então, tipo, se vocês quiserem dar uma revisada nesse tipo de questão aqui, que você tem coisas em movimento assim, que não é muito intuitivo e fácil de resolver à primeira vista, vocês podem dar uma olhada em como eu resolvi essa, porque tem essa de 2015 que é bem semelhante a essa também. De forma geral, eu recomendaria, tipo, além de vocês, se vocês quiserem revisar as questões que eu já fiz, dar uma olhada nessas 5 questões aqui. E se vocês não conseguirem resolver, vocês podem entrar em contato comigo aí. Tem um WhatsApp que a Alice já falou, mas eu posso escrever meu e-mail aqui também, se vocês quiserem. E é isso. Beleza, obrigada aí, Lucas.